Agora no ar, no Pod Tribuna, da Tribuna do Sertão. Olá, hoje vamos dar uma olhada mais de perto numa situação que se desenrolou bem rápido no Brasil, né? Envolvendo figuras conhecidas da política e também da religião. Exatamente. Temos aqui algumas notícias, detalhando ações recentes do Supremo, do STF, contra o pastor Silas Malafaia. E tudo isso ligado, pelo que entendi, a investigações sobre o ex-presidente Jair Bolsonaro e o deputado Eduardo Bolsonaro. Isso. O foco principal, assim, parece ser as medidas cautelares que o ministro Alexandre de Moraes determinou. E, claro, a reação do pastor a tudo isso. Certo. Então, a ideia aqui é a gente tentar destrinchar os principais fatos, né? O que as fontes estão dizendo, as diferentes perspectivas, para entender o que está em jogo. Vamos analisar o que foi reportado, as acusações e também esse contexto das tarifas comerciais americanas que entrou na história. Pastor Malafaia. As fontes falam em busca e apreensão, certo? Determinadas pelo ministro Moraes. Correto. A Polícia Federal cumpriu essa ordem lá no aeroporto do Galeão, no Rio, e apreenderam o celular dele. Só o celular? Ou teve mais coisa? Não teve mais. As notícias detalham outras restrições bem sérias. Ele foi proibido de sair do país, teve os passaportes cancelados, deram prazo, acho que 24 horas para ele entregar. Nossa. E, além disso, ele está impedido de falar com outros investigados nesse inquérito, aquele sobre a suposta tentativa de golpe de Estado. Medidas bem fortes mesmo. E qual foi a justificativa apresentada nas fontes para essas ações? Olha, as decisões do ministro, citando a investigação da PF e também a posição da PGR, da Procuradoria-Geral. Sim. Elas apontam que o pastor teria agido, como um orientador e auxiliar. Essa é a expressão usada. Orientador em que exatamente? Em supostas ações de coação que teriam sido feitas por Jair e Eduardo Bolsonaro. Uma das fontes até menciona fortes indícios de participação de Silas Malafaia na empreitada criminosa. É pesado. E aqui a coisa parece ficar ainda mais interessante, porque as fontes ligam isso tudo a mensagens, né? Trocas de mensagens entre o Malafaia e o ex-presidente Bolsonaro. Pois é, e especialmente depois daquele anúncio dos Estados Unidos sobre as tarifas de 50% em produtos brasileiros. Certo. E o que diziam essas mensagens? Vazou alguma coisa? Sim, as notícias reportam um conteúdo de áudios que o Malafaia teria enviado para o Jair Bolsonaro. Nesses áudios, ele criticava muito duramente o Eduardo Bolsonaro. O filho do ex-presidente. Exato, que mora nos Estados Unidos. A crítica era sobre como o Eduardo estava lidando com essa questão das tarifas. E como ele criticava? Bom, os termos foram fortes. Chamou a estratégia de amadorismo, chegou a insultar o deputado. Uma fonte até cita uma frase. Qual? Algo como, vem teu filho babaca falar merda. Dei-lhe um esporro, cara, mandei um áudio a ele de arrombar. E disse pra ele, a próxima que tu fizer, eu faço um vídeo e te arrebento. Bem direto. Uau! Que tensão, hein? E qual é a interpretação das autoridades sobre o objetivo dessas conversas? Tipo, por que essa troca de mensagens seria relevante para a investigação? Então, de acordo com a decisão do ministro Moraes, que uma das fontes cita, esses diálogos teriam uma finalidade bem específica, que seria a obtenção da anistia em troca do fim das sanções tarifárias impostas pelos Estados Unidos. Ah, então a alegação é que havia uma tentativa de barganha, usar a influência sobre as tarifas para conseguir anistia. Exatamente. Basicamente uma suposta negociação por baixo dos panos, segundo essa interpretação da decisão judicial. Entendi. E como o pastor Malafaia reagiu a tudo isso? As medidas, as acusações? A reação, pelo que as fontes mostram, foi muito forte, veemente. Ele criticou o ministro Moraes diretamente, né? Como? Usou termos como criminoso, ditador. Se defendeu dizendo, eu sou um líder religioso, eu não sou um bandido nem um moleque. Ele negou as acusações, então? Sim. Negou ser orientador dos Bolsonaro, chegou a questionar, quem sou eu para orientar o Eduardo Bolsonaro? Disse que o Moraes criou um crime de opinião. E sobre a proibição de falar com outras pessoas? Contestou também. Questionou essa proibição. Ele mencionou até que apreenderam cadernos dele com anotações bíblicas. Sério? Cadernos de mensagens bíblicas? Foi o que ele disse, segundo uma das fontes. E falou até em convocar atos para 7 de setembro pedindo o impeachment do ministro Moraes. Então, resumindo o que as fontes nos trazem, temos ações judiciais bem significativas contra uma figura religiosa importante. Isso, baseadas em comunicações privadas
que, segundo a investigação, indicariam um papel de auxílio em coação e uma tentativa de negociar anistia usando as tarifas americanas. E do outro lado, uma resposta muito dura do pastor, que acusa o judiciário de perseguição, de ataque à liberdade de expressão e até religiosa. Precisamente. Vimos as medidas, as justificativas ligadas a esse papel de orientador e a suposta troca de favores e a defesa inflamada do pastor. É um quadro complexo. Fica, assim, uma questão no ar, né? Talvez algo para a gente pensar. Considerando essas alegações sobre o papel de aconselhamento, o conteúdo das mensagens, a interpretação das autoridades, que implicações mais amplas isso pode ter? Digo, para a interação entre liderança religiosa, política e a própria supervisão judicial no Brasil de hoje. É uma ótima pergunta para fechar. Sinaliza talvez tensões crescentes nesses cruzamentos, né? Entre fé, poder e justiça. Algo a se observar. Agora no ar. No Pod Tribuna você confere os comentários mais quentes do dia, com bastidores, análises afiadas e o que realmente importa na política, nas ruas e nos corredores do poder.